conectando a Duda. Gente, que rápida me aceitando. Né? Ansiedade de dividir espaço. Super! E aí? Vou fazer aqui uma breve introdução aqui à nossa live. Boa noite, Rô! Boa noite! Ansiosíssima. E, bom, essa é a Duda. A Duda é nossa TJinha da Turma Tools. Ela foi uma das organizadoras do TJ Talks. Foi a nossa mestre de cerimônias do lançamento da Pluriversidade, sensacional. Além disso, super plurimestre, super parceira. E eu aqui hoje tenho a honra de anfitriar essa super Duda, que vai trazer um bate-papo super legal, super bacana. E tenho certeza que vai dar uma mexidinha aí com o pessoal, né? Sim! Obrigada! Vamos lá. Sim. Então, Gente, passa a boa palavra, Duda. noite! Ai, obrigada. A pessoa metida já pegou, né? Boa noite para todo mundo. Rô, é um prazer inenarrável estar aqui sendo recebida por você, porque isso, além de ser muito significativo para mim, enquanto plurilover e fã de carteirinha master desse time que a Pluri tem, tem tudo a ver com o nosso tema, com o assunto que a gente escolheu falar e com a tua generosidade de me receber, porque foi isso que você foi, extremamente generosa. Gente, boa noite para todo mundo. Eu sou a Duda, como a Rô falou. Para mim é muito diferente me apresentar para a Pluri, mas a gente sabe que ainda bem está chegando cada vez mais gente nova. Então, como a Rô já deu uma introdução, tudo que eu já fiz, eu sou uma pessoa extremamente cheia de energia e muito entusiasmada, muito animada e uma incentivadora de pessoas. Depois de passar por um processo muito bom, dolorido e bom de novo de autoconhecimento com o TJ, eu consegui finalmente entender qual está sendo nesse momento a minha missão no mundo. Então eu decidi me intitular incentivadora de pessoas. Aí sim eu posso dizer quem eu sou. Eu sou uma incentivadora de pessoas e por causa disso eu trabalho com exercício, com movimento e com autoconhecimento. Eu acho que para começar essa live, agora que eu já me apresentei, eu vou falar para vocês que exatamente por não estar carregando nas minhas costas um peso de que eu preciso ser muito boa nessa live, de que eu preciso ter respostas nessa live e de que vocês precisam gostar dessa live, essa live está acontecendo. Então, exatamente por não carregar mais, depois de muito trabalho, esse peso que eu levava nas costas de agradar as pessoas e de as pessoas me acharem demais, que essa live tá rolando. Por isso que eu tô agindo. Porque eu não tenho expectativa de vocês terem expectativas. A minha expectativa é de eu fazer o meu melhor e dizer para vocês toda a minha verdade. E aí, assim, eu acredito que eu vou me conectar com vocês e que vai fazer sentido. E eu acho que exatamente por a gente viver antes de um período de autoconhecimento, vivenciando esse bando de expectativa, que a gente não age, que a gente fica esperando estarmos prontos, esperando o melhor momento de tirar um plano do papel, esperando terminar um curso, esperando. Então, acho que é o melhor jeito de começar é dizer para vocês que o que tiver que ser, vai ser, mas que podem ter certeza que eu me preparei, que eu realmente fiz aqui uma linha mestra, Lidinha Pira, fiz um planejamento no modo Duda. E também. Estudei, me conectei com o que eu quero falar para vocês. Estou preparada, mas isso não significa que vai ser perfeito. Isso não significa que todos vocês vão se conectar com o assunto e vão me achar incrível, e vão achar a Rô incrível, e vão achar que essa live vai ser a melhor live do universo. E eu tô começando assim exatamente porque eu vejo, eu sinto e eu acredito que muito do que impede a gente de agir, seja para qualquer área da nossa vida,
essa necessidade de não errar, né? De não falhar. Não sei se fez sentido. Ô, Duda, e esse caminho do autoconhecimento, a gente também parece que a gente resgata um pouquinho da nossa essência, né? E quando a nossa essência vem à tona, a conexão é muito mais forte, poderosa, porque acho que vem do coração, né? Vem lá de dentro. Então, Nossa, esse medo de errar é muito pequeno, né? Perto da imensidão que a gente traz ali de dentro. com certeza. Eu acredito, Rô, que eu posso perguntar para ti. Você está aqui fazendo essa live com a tua verdade, de coração aberto, porque você acredita nisso que a gente está fazendo aqui? Ou porque Com alguém pediu para certeza. você fazer? Não, com certeza, porque quero estar aqui, E né? porque hoje, depois de muito autoconhecimento, tu se reencontrou com quem você era, com quem você já foi, ou às vezes com alguém que você nem sabia que você era, mas que hoje você sabe, né? Exatamente. E eu sinto que quando a gente chega nesse ponto, quando a gente faz do nosso trabalho a nossa verdade, quando a gente faz exatamente o que a gente está sentindo que nesse momento é o que a gente tem que fazer, isso não significa que vai ser para sempre, que nós não vamos mudar, mas quando a gente está nesse momento fazendo algo que a gente acredita, a gente já se blinda dos julgamentos que nós mesmos criamos na nossa cabeça. Sabe assim? Uhum, Sabe assim? sim. Vício de linguagem, meu sabe assim. Tô tentando melhorar, por isso que eu já falei, porque já acendeu a luzinha. Então, tem tudo a ver com o que tu falou da essência. Quando a gente está vivendo um período da nossa vida que não é bem nosso, que é por algum motivo, né? Ou por uma trajetória que a gente fez até aqui, ou porque a gente vem vivendo conforme a banda tá tocando e a gente não tá parando para escutar o nosso coração, se é essa banda que a gente tem que tocar. Então, quando a gente está no nosso automático ali, vivendo o que a gente tava, né? Ok, tava bom. Eu costumo falar isso Uhum, do meu processo de autoconhecimento. Eu não era infeliz antes de me redescobrir. Eu era feliz, a minha vida era muito boa, sempre foi, ainda bem. Mas faltava alguma coisa, faltava mais alguma coisa. E quando eu estava nessa minha outra versão, e no começo dessa minha nova versão, eu ainda estava buscando muita aprovação das pessoas. Eu ainda estava muito insegura, o que é natural, e é uma coisa que a gente precisa falar, é extremamente natural a gente sentir tudo isso. Não está errado. E outra coisa, não é só contigo. Não é só contigo. Não é só você que sente insegurança. Não é só você que não tem, que está esperando o momento de alguma coisa acontecer. É com todo mundo. E é um processo. E aí a gente vence esse primeiro processo e vai aparecer outro processo. E aí a gente vai subir de novo, mais um degrau, e aí a gente vai ficar estável, que eu já vou falar, né, da zona de conforto. A gente vai ficar estável, a gente vai, né, se readequar àquela situação, e daí vai acontecer de novo. Então vai ser sempre esse processo. E a frase linda que eu pego para mim, que a gente tem que se apaixonar pelo processo e a gente tem que entender que a felicidade é o caminho que a gente está vivendo e não é o lugar que a gente vai chegar lá, né? Então, se apaixonar pelo que a gente está vivendo, se apaixonar por esse frio na barriga que nós estávamos antes da live que a gente conversou, uhum. pela mão suando, pelo medo de errar, pelo medo de falhar, tudo faz muito parte, né? Mas entender que se tem verdade no que você está fazendo, não importa se não vai estar perfeito. O que importa é que você vai fazer. Você vai fazer do jeito que você está pronto para fazer. E talvez, se você esperar chegar ao melhor momento, aquele jeito que você estava pronto já passou. Exatamente. Teve um comentário muito bacana aqui do nosso plurimestre Márcio de Almeida. Ele falou assim: perspectiva gera planos positivos e expectativas chances de frustração. Nossa, perfeito. Muito bom, né? Perfeito mesmo, assim. São duas palavras que a gente não entende o poder da troca, né? O Uhum. poder que é de trocar. Uma das coisas que eu queria começar falando, e no fim já tô, né, já puxei outro gancho, vai ser assim, porque é um assunto muito bom de se falar, é que a gente precisa saber que o nosso cérebro, ele tende a economizar energia. Então, o nosso corpo humano foi feito para economizar energia. E
a nossa vida, essa busca por sempre uma nova adaptação, um novo lugar, uma nova vida, cada dia uma novidade, ela é o quê? Ela é gasto de energia. Então é natural que seja difícil a gente dar esse passo. Não importa para qual área da vida eu tô falando, tá, gente? Quem já me conhece vai sempre linkar exercício físico, porque eu sou da área do exercício físico. Então, é perfeito para o exercício físico esse assunto, porque, de fato, fazer exercício físico é gastar energia, é colocar o teu corpo em estresse, né? Então, a gente precisa vencer o nosso próprio corpo para estar em movimento, porque o cérebro precisa economizar energia. O Pedro Calabres tem um vídeo bem curtinho, incrível, que eu acho que eu conheci no TJ, e eu uso hoje nas minhas sessões, nos grupos que eu tenho de trabalho, que ele fala que se você está esperando a força de vontade chegar para você agir, pode ficar esperando, porque ela não vai chegar. Se você está esperando, você está certo, porque ela não vai chegar. Então, você precisa vencer essa inércia e entender que a força de vontade, ela vai existir, mas que você precisa dar o primeiro passo para ela vir de novo. A gente fica parado esperando, daí no caso do exercício físico, esperar a força de vontade aparecer, esperar a preguiça ir embora, e no caso de dar um passo importante para nossa carreira, tirar um projeto do papel, a gente espera o melhor momento, vir aquela coragem, né? E talvez não vai vir. Então, quando você fizer o teu primeiro movimento, quando você fizer a tua primeira parte, aí a força de vontade vai vir. Aí o teu corpo vai se conectar, vai liberar todos os hormônios que ele precisa para daí você dar o teu primeiro passo, enfim, continuar, né? Então, eu acredito muito que a gente saber que não é só com a gente saber que é uma questão fisiológica, que o cérebro, ele quer o quê? Gastar menos energia. Se ele quer gastar menos energia, ele quer ficar na zona de conforto, que é onde você já sabe, né? Que é o que você já conhece. Você já domina. Como tá sendo, Rô, fazer uma live hoje? Me conta. Totalmente fora da zona de conforto, né? Para quem não te conhece, eu queria que tu explicasse para as pessoas o que significa isso para ti. Porque... Pois é, eu vou fazer uma breve explanação aqui, que a gente ficou falando de TJ e muita gente não sabe o que é o TJ, né? Então, o TJ é um programa de coaching da Udesc e o TJ significa Tamo Junto. Então, vocês vão ver muitas coisas da Pluri que a gente vai estar com esse sinalzinho de Tamo Junto. Então, é um processo longo, árduo, né? Muito suor e lágrimas. E no final a gente termina radiante e descobrindo aí a nossa essência ou já encaminhado para esse né, caminho, essa jornada incrível. Então, assim, zona de conforto é muito tranquilo, né? Ela é confortável, né? Exatamente. Sair dela é um trabalho gigantesco. Agora, assim, quando a gente consegue expandir essa zona e vai criando esse novo hábito, vamos dizer assim, é difícil, né, a gente ficar quietinho ali e achar ótimo. A gente começa a ter essa motivação de sair sempre dessa zona. Exatamente. Parece que vai criando um novo hábito, talvez. Então, esse movimento, como você disse, é para todas as áreas, né? Não é específica do movimento físico, corporal, para suar e tal, mas em todas as áreas a gente vai criando sonhos e planos e tal, e muitas vezes ficam só no papel ou só na cabeça, nem por papel passa, né? E quando a gente gera esse movimento, aí a gente começa a ver que o universo presta atenção nesse movimento. Exatamente. E contribui. Assim, a gente abriu caixinha de pergunta e eu até postei uma foto no perfil da Incentive perguntando para vocês que estão aqui vendo a gente. E se vocês puderem escrever agora nos comentários, o que na realidade de vocês, o que te impede de agir, né? E as respostas vieram, depois a gente vai falar sobre isso, na linha racional, né? Na linha de que a gente está realmente entendendo que é isso que me impede de agir. Então, apareceram coisas, medo de frustração, medo de ser rejeitado, a gente já vai tocar nesse assunto. Mas eu queria, antes de entrar no racional, partir para essa área que a gente não tem controle, que é da zona de conforto. Porque, como eu falei antes, o cérebro ele não quer gastar energia. Então,
ele vai querer que você fique onde você já sabe, o caminho que você já conhece, onde é mais fácil. A gente fala, eu vou usar o exemplo de dirigir, né? Quando a gente começa a dirigir, parece uma coisa de outro mundo, impossível. Quem dirige aqui, quem fez autoescola, quem não aprendeu naturalmente, né? Quem realmente só foi aprender a dirigir com 18 anos na autoescola, quando você senta no carro pela primeira vez e o instrutor fala, agora você olha aqui, aqui você faz isso, aqui você faz isso, e você fica desesperado, porque é extremamente desconfortável. É uma novidade para você, é tudo novo. Então, depois de algum tempo, de muita prática, de muita neuroplasticidade, você entra no automático. E às vezes você não está nem ali presente e você já chegou em casa, você já chegou no caminho que você queria, você até errou o caminho, nem percebeu, já trocou o caminho, porque você já está confortável naquela situação. Então, sempre que você quiser aprender a trocar de carro, ou pegar um carro que não era aquele, era um carro diferente, mais difícil, vai ser mais desafiador, porque é uma novidade. Então, sempre que a gente quer dar um passo que não está no nosso conforto, vai exigir mais energia, vai exigir mais movimento. Não dá para ler. Vai exigir mais movimento seu, tanto interno quanto externo, né? E a galera que está aqui, eu acho que bastante gente fez o curso do Murilo Gun, agora na quarentena, o Reaprendizagem Criativa, vou citar ele aqui, porque ele fala que é legal a gente mudar a palavra zona de conforto, porque afinal de contas, conforto é confortável. Então, talvez você não queira sair do confortável, né? Existe uma outra frase pronta que eu não vou repetir para não falar palavrão aqui. Mas realmente ficar na zona de conforto é confortável, é quentinho. E aí, talvez, se a gente pensar em zona de estagnação, nos incomode. Então, quem sabe a partir de hoje, a gente passa a trocar a palavra zona de conforto para zona de estagnação. Porque daí você mesmo vai se incomodar. Afinal de contas, você está na zona de estagnação, você está estagnado. Você está fazendo tudo que você sempre fez, porque está confortável, porque você já domina. E você está evitando de dar um passo por vários motivos, já falaremos deles. Porque é novo, gente, dá medo, dá insegurança, mas vale a pena, né? Ô, Duda, conta pra gente se teve algum momento em que você teve que sair da zona de conforto, provavelmente vários, né? Mas se lembrar de um. E qual foi o ganho quando tu saiu? E aí, se o pessoal quiser também comentar aí momentos ou situações de zona de conforto e fora dela. Nossa, gente, Seria são bem tantos. bacana. É legal fazer essa reflexão, porque eu não tinha parado para pensar nisso antes de vir para a live. De qual momento pessoal, né? Da minha zona de conforto, assim. A primeira coisa que me veio na cabeça foi quando eu me formei. Na verdade, não foi quando eu vim morar em Floripa, porque eu não sou daqui e eu saí da casa dos meus pais e moro aqui, né? Então, a primeira coisa que me veio na cabeça não foi esse dia, porque eu queria muito vir para cá. Eu queria muito sair da casa dos meus pais. Eu queria muito morar em Floripa, morar sozinha. Me veio na cabeça agora quando eu terminei a faculdade e o meu pai olhou para mim e falou assim: ou você arranja um emprego ou você volta para casa, porque eu não vou continuar pagando teu aluguel. E esse desconforto do risco de voltar para a minha cidade, que eu não queria, porque a minha vida estava aqui, me fez correr loucamente atrás. Então, independente do que eu passei e foi extremamente doido para mim, valeu muito a pena, porque me engajou na minha profissão, né, como profissional de educação física, de uma forma que se eu estivesse confortável, talvez eu não teria ficado engajada. Então, eu realmente dei pinote para encontrar formas de me manter aqui, que era o que eu gostaria. Então, isso para mim é um dos exemplos que mais me vem à mente. Assim, e valeu, não tenho palavras para falar o quanto valeu a pena, né? Eu vi antes que a Paty tinha comentado alguma coisa da quarentena, né? Não sei se você conseguiu pegar Sim, da o pandemia. comentário dela. Sim, se a pandemia teve algum impacto na sua trajetória profissional. Eu posso deixar para o fim, Paty, porque se eu falar agora, daí já vai... Vou ter que pular várias coisas. Sim, a pandemia teve um impacto gigante na minha profissão e eu acho que eu pensei em fazer essa live exatamente por isso. Porque o que acontece?
Depois do TJ, eu entendi que eu queria agregar a minha profissão, né? Queria agregar a minha formação de profissional de educação física. E eu fui em busca de uma formação em coaching, porque era o que eu gostaria, né? Então, eu fui em busca dessa formação, fiz essa formação, terminei essa formação e eu queria muito começar a trabalhar como coach. Eu queria muito começar a atender as pessoas, eu queria muito fazer pelas pessoas o que foi feito por mim, Lidinha TJ. Só que eu tinha uma posição muito confortável na educação física. Eram 10 anos de formada, né? São 10 anos de formada. Eram 9 quando eu terminei a formação do coach. E pensa, tu pegar esses 9 anos de know-how e ter que começar a deixar de lado. Porque era isso. Como é que você vai dar atenção para uma área nova da sua vida? Como é que você vai colocar energia numa coisa nova da tua vida se você está 100% na outra? Então, eu tive que começar a distribuir essa energia, porque senão as coisas não iam dar certo. Só que é difícil fazer isso e eu não consegui. Eu não consegui. Eu lutei contra a maré e não tava indo, sabe? E aí eu comecei com as cobranças e eu comecei com o meu medo de será que eu tô fazendo a coisa certa? Eu já sei isso aqui tudo, por que eu tô querendo ir para um lado novo que não sei explicar? E assim foi indo, né? Porque aí eu vou entrar agora, antes de responder ao final da pergunta, nas coisas que apareceram nas nossas caixinhas, gente. A gente perguntou, o que te impede de agir? Olhem o que apareceu pra gente. Julgamentos, medo de falhar, de dar errado, autossabotagem e autocrítico, crenças limitantes, insegurança, medo de rejeição, repetiu 3 vezes medo de não dar certo. E no finalzinho, hoje da noite, teve uma que eu amei, que é medo de dar certo. Então, aí juntando as duas coisas, por que a gente tem tanto medo de ser julgado e tanto medo de ser rejeitado? É claro que se essa resposta tivesse uma solução, eu já estaria milionário. Ou melhor, quem sabe dessa resposta também já estaria milionário. Mas eu vou tentar fazer aqui uma relação com as coisas que eu tenho visto e tenho acreditado, né? Nós somos seres humanos e os seres humanos são sociáveis e vivem de relação. E uma relação, ela é feita de rejeição ou de não rejeição, né? E ninguém quer ser rejeitado. Todo mundo quer ser aceito, né? Então, a gente tem esse pavor de fazer algo que as pessoas não gostem, né? E aí a gente volta nosso primeiro papo da live, que quem sabe a gente para de criar expectativa em cima da expectativa das pessoas e quem sabe a gente lida com a nossa verdade, com o que a gente gostaria de fazer. Quem sabe a gente para de sentir que a gente deveria atingir a expectativa de alguém, chegar no lugar que alguém gostaria de chegar, né? Porque de fato não vamos agradar sempre e de fato nem sempre não é nem questão de agradar. A gente vai se conectar com as pessoas. Então, se a gente viver a nossa verdade, fazendo o nosso melhor, no que a gente acredita, vai ficar muito mais leve a gente dar esse passo que estamos evitando, sem o medo do julgamento das pessoas, né? Quando a gente tem muito medo, o medo, ele é uma questão de sobrevivência, né, gente? A gente não pode esquecer que ele é necessário na nossa vida. A gente não pode querer lutar contra o medo. A gente precisa continuar com ele aqui com a gente. Só que ele só não é bem-vindo quando ele nos trava. Então, conseguir avaliar se o medo que você está sentindo nesse momento é realmente teu, ele tá aqui para te deixar seguro de um risco, ou ele está te impedindo de viver algo que você precisa e gostaria de viver por medo de tudo que as pessoas estão falando, né? Duda, teve uma pergunta relacionada mais ou menos a esse tema. A Kimberly, ela falou assim, como fazer com que o trauma não impacte nas ações? Daí ela comenta aqui, né? Trabalhei em uma empresa e não me sentia preparada para realizar treinamentos de alguns temas. Isso impactou totalmente no meu desenvolvimento.
Esse é um dos outros motivos que até não apareceram nas nossas respostas, né, Rô? Uhum. Que é situações que a gente viveu, né? São traumas que podem ter nos atrapalhado. O que eu acredito muito a primeira parte ela já fez, que está na consciência. Ela já percebeu que esse trauma é o que está impedindo de dar um novo passo, né? Porque muitas vezes a gente nem percebe, a gente não consegue agir por algo que vivemos, muitas vezes não está nem na memória, está só no subconsciente, e a gente fica ali dando voltas sem saber como agir, mas ela já sabe. Então, desculpa, o que eu sinto de você buscar ajuda, seja com autoconhecimento, ou seja com um terapeuta, e aí existe N terapias que trabalham esses traumas, né? Que é a forma de você deixar esse trauma lá onde ele ficou. Você não vai esquecer ele, mas ele vai ficar lá. E você vai entender que tá lá, que não tem mais a ver com o teu novo formato de vida, né? As tuas novas escolhas. Então, eu acredito que eu não peguei o nome de quem falou. A Kimberly. A Kemily, eu vejo muito que você já está um passo na frente, porque já está no teu consciente, que é isso que está te impedindo de agir. E agora só basta você escolher de que forma, com qual maneira você vai deixar isso para trás, né? E vai seguir para frente. Voltando aqui à pergunta da Paty, o que a quarentena trouxe para mim, eu estava nesse anseio de preciso agir, preciso dar esse passo, e eu não conseguia exatamente pelo conforto da minha profissão, pelo conforto de tudo que eu já estava vivendo. E foi na quarentena, num momento de resguardo, num momento de ficar comigo mesma, e aí eu sou do time das pessoas que tá com medo, mas não trava, porém age demais e foge do foco. Então aqui eu gostaria de dividir esse medo que a gente tem nessa dualidade. O medo ele pode nos travar e nos impedir de agir. Então você precisa prestar atenção se você está deixando de agir por esse medo que está te travando. Ou ele faz você desviar do foco. E andar e fugir e dar círculo e ficar se enganando, fazendo coisas que talvez não precisasse. E era exatamente isso que eu estava fazendo. Na correria, no anseio de chegar em algum lugar, eu estava realmente vivendo no meu automático, na minha forma, né? E eu não estava parando e me escutando. Então, a quarentena veio, me sossegou em casa, me fez ficar muito reflexiva, porque uma das áreas que eu trabalho estava correndo risco não de acabar, mas de diminuir muito. Então eu comecei a entrei em contato comigo mesma. E foi na quarentena, por causa disso, de encarar tudo que eu estava sentindo, que nasceu o meu novo programa, que é o Injeção de Ânimo, que é um curso que eu criei por causa de todo esse período que a gente está vivendo. Então, foi por medo de agir, por angústia, por tudo que estava acontecendo na minha cabeça pré-quarentena, que na quarentena, quando eu parei e eu decidi que eu ia entrar em contato com isso, com tudo que eu estava vivendo, fiquei muito triste. Quem me conhece não deve imaginar que isso acontece, eu fico bem triste. Chorei bastante, abracei essa tristeza, caí no professor Buraco, conversei com ele, prestei muita atenção em tudo que eu estava sentindo, tentei entender cada sentimento e consegui ver que aquilo ali estava acontecendo para eu sair dali, porque não estava bom do jeito que estava, eu estava me enganando que estava bom. Então, por causa de tudo isso, eu consegui tirar a injeção de ânimo do papel. Na verdade, eu tirei ele da cabeça, coloquei no papel, e do papel eu tive coragem de colocar ele para frente. Quando eu decidi que eu ia tirar ele do papel e jogar ele para o mundo, começaram todas as respostas que as pessoas deram. Que foi, mas não está perfeito. Mas assim não vai dar. Nossa, mas o que vão achar? Meu Deus, quem é que vai querer fazer um curso comigo? Mas o que eu tenho para falar para as pessoas? Mas como assim? Não dá. Gente, aconteceu tudo isso e mais um pouco. Até que eu defini
que eu tinha certeza absoluta que eu queria muito aquilo ali, que eu acreditava muito no que eu estava fazendo, que eu tinha, sim, muita coisa boa para falar para as pessoas e que ia ter, sim, pessoas que iam querer me escutar e que ele não estava perfeito, estava longe de ficar perfeito, mas que ele ia sair do papel e que eu ia fazer do jeito que eu podia fazer. Se as pessoas não gostassem, tá tudo bem, ia ter gente que ia gostar. Se as pessoas não vissem sentido, tá tudo bem, eu sabia que ia ter gente que ia ver sentido. E toda vez que aparecia uma montanha na minha frente, falando, isso aqui podia ser melhor, eu pensava, na próxima vai ser melhor, porque agora vai ser assim. Eu repeti essa frase para mim mesma, eu não sei quantas vezes. Sempre que aparecia alguma coisa que me falava, isso aqui não tá bom o suficiente, eu repetia, na próxima turma vai ficar bom. E aí eu ia em frente. Então eu me cerquei de pessoas que acreditam em mim, muitas vezes mais que a gente mesmo, né? Uhum. E que seguiam me falando, é isso mesmo, vai dar certo, vai dar certo. E quando eu capengava, eu voltava nesse lugar onde eu tô, que é onde ele nasceu, que é o meu segundo quarto do apartamento. As paredes estão cheias de papel. Eu comprei essa parede preta exatamente para poder riscar. E assim, foi uma intensidade que eu vi que estava tudo sendo preparado antes. A quarentena trouxe a calma e a vontade e a verdade que tinha dentro de mim fez com que eu agisse. Então, tiveram algumas coisas que foram decisivas, como, por exemplo, os meus aliados. E eu falo disso no curso porque a gente precisa ter aliados na nossa vida. As pessoas que acreditam na gente, as pessoas que nos abraçam quando a gente precisa só ficar paradinho e que nos empurram para frente quando a gente tem que ir para frente. Então, eu posso dizer, sim, que graças à quarentena eu consegui fazer o Injeção de Ânimo nascer, sair do papel e aí sim fazer o que eu gostaria com ele. O que ele é? Ele é uma conexão de exercício físico, que é o que eu vinha fazendo há 9, 10 anos, com o autoconhecimento, que é algo que eu sou nova, né, na praça, que tem aí menos de 2 anos. E antes de eu parar e sentir tudo isso, eu achava que tinha que deixar uma coisa de lado. Eu estava querendo deixar uma coisa de lado. E aí talvez por isso que não estava rolando, sabe? Então foi um momento de entender a pausa para conseguir conectar as duas coisas. E eu vi uma frase hoje, quando a gente estava ali nos bastidores preparando tudo, nessa vida só não erra quem não faz nada. Porque Nossa, a gente perfeita. a gente fica o tempo inteiro pensando que a gente vai errar, que a gente pode errar, que a gente pode errar, e a gente pensa tanto que a gente não faz nada, a gente não erra, a gente não aprende, a gente não evolui, e fica ali estagnado, né? Gente, mas a gente pode errar. Quem foi que Sim, disse, quem foi que colocou na nossa cabeça que a gente não pode errar? Também tem esse novo mundo tá falando pra gente vai crescer mais, vai chegar mais longe quem errar mais rápido e aprender com o erro e seguir o caminho. Então, exatamente. quem sabe a gente muda o medo de errar pela vontade de errar mais rápido. Talvez isso vai fazer com que a gente evite tanto sair do lugar, tanto tirar as coisas do papel, né? Eu vi aqui que tem uma frase aqui que eu gosto bastante. Difícil quando de quem mal esperamos em palavras negativas. Isso é algo que todo mundo vive, acredito, ou já viveu. Talvez algumas pessoas já conseguiram deixar esses relacionamentos de lado, e às vezes não precisa nem deixar de lado, é só você ficar bem contigo mesmo. Então, eu vejo muito que se chegou algo que você não esperava de ruim, vai buscar o bom, sabe? Procura quem vai te trazer o bom, porque existe essa pessoa. Existe quem quer te falar coisa boa. E às vezes é você mesmo, né? Exatamente. E a gente tem essa necessidade por causa da relação, porque somos seres humanos, porque gostamos de nos relacionar, que a gente precisa da aprovação das pessoas. E não buscar a aprovação das pessoas para ter coragem de agir exige muito autoconhecimento. Então, às vezes, quando a gente está nesse lugar desconfortável, porque estamos sofrendo com a desaprovação das pessoas, que às vezes nós mesmos criamos,
tem muito isso. A gente não consegue movimentar a energia que a gente precisa por causa dessa necessidade de aprovação, né? Mais uma pergunta aí, Duda, sim, teve uma complementação da Kimberly, que trouxe aquele assunto do trauma, né? A Paty deu uma interagida com ela perguntando se o trauma seriam experiências ruins, quando ela fez algum treinamento e ela não se sentia preparada, e ela respondeu que sim, que ela não se sentia preparada, ela estava insegura, o olhar das pessoas, tudo isso piorou a insegurança, né? Então aquela coisa do julgamento, e agora ela ficou desempregada por conta da pandemia. E daí isso piorou um pouquinho mais a falta de confiança dela, né? E agora ela nem quer mais saber de treinamento, mesmo que ela domine o tema, ela não quer mais saber. Então acho que vale de repente a gente falar um pouquinho sobre como a zona de conforto nos traz todos esses sentimentos, né? E o quanto é importante a gente acolher esses sentimentos. E também como a gente reverte isso, né? Como a gente se torna resiliente, ou como a gente se torna antifrágil e se torna mais forte. Hashtag fica a dica. Como a gente se torna mais forte depois de um baque desse. E acho que todo mundo já passou ou vai passar por um momento desse na vida. Ou vai passar, né? Acredito também. Bom, de antifragilidade, tem gente aqui nessa live que entende muito mais do que eu. Acredito que sempre as coisas que acontecem pra gente, que aparecem pra gente, elas vão ensinar alguma coisa. Então, a primeira coisa que eu tenho feito e repetido pra mim mesma, quando vem algo que eu não tô esperando, que eu não gosto, ou até algo muito ruim que a gente classifica como trauma, o que isso está querendo me ensinar? O que eu tenho para aprender dessa situação? Porque não é possível, a gente tem esse costume de pensar, meu Deus, não é possível que eu estou passando por isso. É possível, estamos passando por isso. Então, de tudo isso que está acontecendo, o que tem para me ensinar? E muitas vezes a gente não consegue sozinho olhar para o que está querendo ensinar a gente. E tudo bem. Existem momentos que sozinhos nós não conseguimos enxergar a maneira de nos tornarmos mais antifrágeis e resilientes. E talvez esse é um período, pode ser que a gente está passando, que nós vamos buscar ajuda, né? Que a gente não vai ficar sozinho. Se a gente está sozinho e está conseguindo enxergar que de tudo que está ruim, tem sim isso aqui que eu estou aprendendo, aí daí é o comecinho da subida, né? Eu gosto muito de um podcast que eu vou indicar aqui sobre antifragilidade, que é novo, de duas pessoas incríveis. Então fica a dica para todo mundo que está ouvindo. Essa pessoa que está aqui acima de mim é uma das podcasters. Ele chama Antifrágeis. Fala aí, Rô, onde é que a gente acha? Estamos no SoundCloud, estamos no Spotify. E aqui no Insta vocês encontram @antifrágeis.podcast. São uns desabafos, uns devaneios aí, meu e da Deia, sobre muitos processos que a gente passamos e ainda estamos na caminhada. Então, acreditem que a gente sai aí do meio do furacão, sim. Cai em outros e sai deles e a gente vai aprendendo cada vez mais a se fortalecer aí. O último episódio que eu ouvi desse podcast, a Rô fez uma relação que eu uso muito com relação ao nosso coração, né? A linha do nosso exame do coração, que o batimento cardíaco, quando ele está bom, quando ele é considerado bom por um médico, é quando ele está assim, né? Que por acaso a nossa vida é assim, é o movimento que eu coloquei aqui, só que esse aqui ele tá bem longo. Então, quando a gente está o bom para o nosso coração é que ele esteja batendo nesse alto e nesse baixo. A hora que o coração ficar retinho, é porque a gente não está mais aqui. Então, quem sabe o nosso jeito bom de estar é nesses altos e baixos. É aprendendo nos baixos, criando coragem e casca para subir e lá em cima desfrutando de tudo que tem para tudo que o universo tem para nos devolver. Só que aí a gente chega lá e a gente chega de novo aonde? Na zona de conforto. E aí a gente vai tentar sair dela de novo na zona de estagnação, né? Que combinamos.
E aí a gente vai cair de novo e assim a gente vai. Então, estar preparado para os baixos, para aprender com eles, e não precisamos passar por eles sozinhos. E, gente, assim, ó, a Pluri tá aqui para isso, né? A gente tem uma agenda incrível de eventos e lives para acalmar o nosso coração nesse momento, para nos ajudar a dar esses passos que a gente não está dando, para nos ajudar a ficar mais antifrágeis, para nos livrarmos dessa carga de necessidade de agradar as pessoas, de medo de falha. Então, a gente tem muito material para ir passando por isso, né? Passo por passo. Eu tinha pensado assim, mais pro finalzinho da live, eu tô bem perdida no tempo, Rô. Se tu puder só me dizer que horas são. Sim, são 44 por aí. Falta mais uns 15 minutos. Tá. Passou voando. Eu tinha pensado assim, quando a gente tá nesse momento do medo de dar o passo, de tirar um projeto do papel, do medo do julgamento, quem sabe a gente começa a trocar as frases depois, né? Por exemplo, falaram pra gente, eu tenho medo de errar. E se o errar for, na verdade, aprender a como não fazer daquele jeito, né? E se não der certo? E se der certo? E se alguém achar que eu tô louca? E se alguém se apaixonar por ti, você ajudar muito a vida dessa pessoa? E se ninguém gostar? E se todo mundo gostar muito e der tudo certo? A gente fica preso no medo do ruim, porque viemos fazendo isso, e daí eu não vou entrar nesse assunto, porque não tem 15 minutos para falar desse assunto, né? Que a gente vem seguindo a rota, a gente vem sendo colocado aí em xeque com o bom e o ruim e tudo mais. Então, quem sabe a gente começa a trocar um pouquinho as frases, né? Eu escrevi aqui para não esquecer. Se você não, quem sabe você não deve nada para ninguém, só para você, né? Quem sabe você repete para ti que a única pessoa que precisa gostar do que você está fazendo é você mesmo. E se você estiver feliz com o que você está fazendo, tá certo. Se preparar, buscar informação, dominar a área que você quer, faz parte. Mas tentar fugir, sabe, desse lugar que a gente acaba se colocando de, não vou dar conta. E aí, para quem está pensando que falar é fácil, porque sempre tem, né? Sempre tem alguém que está falando, porque agora que você está aí, pelo jeito lançou um curso, falar é fácil. Eu já dei uma dica aqui que eu vou repetir, de como é que foi esse meu processo de quarentena. E como alguém que agora trabalha com autoconhecimento, eu trouxe uma ferramenta, né? A gente vai embora daqui com uma rota de ação, é óbvio. Então, se você quer agir, e falando de exercício, né? Falando de movimento, de fazer algo muito difícil. Pega esse muito difícil, que você não está conseguindo fazer, e diminui ele em várias coisinhas pequenas. Então, se tu tá enxergando o teu objetivo, por exemplo, assim, vou usar exercício físico, né? Preciso me mexer, tô há 4 meses de quarentena parada e tô sedentária, minha saúde não tá boa. Se você olhar para isso como, nossa, o bom de atividade física é treinar 3 vezes por semana, meia hora. Para quem tá 4 meses ou mais sem fazer exercício físico, olhar para 3 vezes na semana, meia hora, é muito, gente. É muito grande. É um salto muito difícil de ser dado de uma vez só. Então, pega essa meta que você criou, ou que você ouviu que é bom, né? E diminui ela. Se hoje você não está fazendo nada e amanhã você fizer 5 minutos, você já fez 100% do que tu fez ontem. Essa é a minha frase preferida e eu vou repetir ela aqui. Fazer pouco é 100% de nada. Então, pega a tua meta, se a gente está falando de exercício físico ou até de um novo hábito que está te incomodando, que você não dá esse passo que você precisa e diminui ele em pequenas metas, né? E até porque quando você consegue alcançar cada pequena meta que você dividiu, você tem aquele impulso maior para ir conquistando as outras, né?
Já quando você faz uma mega meta e você não tem aquela dificuldade de chegar lá, você já desanima, você fala, ai meu, deixa pra lá, não é pra mim. E aquele monte de Exatamente. ideinhas negativas, né? Caiu, levanta, né? Uhum. Lembra da linha do coração, batimento cardíaco, ele é assim. A gente vai cair, vai levantar várias vezes. O que a gente não pode é cair e achar que isso só acontece com a gente, que é gente que não é capaz. Quem sabe a tua meta estava muito alta, quem sabe a estratégia que você arranjou não foi suficiente. A orientação que você não buscou não foi suficiente. Os teus aliados que você não lembrou de buscar, gente, amigo, parente, avisa a pessoa, ó, é o seguinte, criei uma nova meta, preciso da tua ajuda, me manda mensagem, me liga, me ajuda a sair desse lugar, né? Então, pensando em atividade física, em novo hábito, em alimentação, mudar a alimentação, pega a tua meta e diminui em pequenas metas. E agora, Lidinha Pira, celebre as suas conquistas. Entenda que fazer o pouquinho é muito importante. É muito importante. Mesmo que você tenha dividido... Ontem a Lidinha falou, né? Ontem eu fiquei assim, ó, na cadeira, querendo participar da jornada. Eu queria falar. Se cria uma meta que você considera boba. Que você considera... Nossa, tenho até vergonha de falar a frase que ele disse ontem. Nossa, fiquei com vergonha de falar de tão simples que é a sua meta. Ótimo, conquistou a meta, dobra a meta se ela era simples. Ou mais um quarto de meta. E vai indo, né? Com relação a projetos, a medo de dar a cara, medo de fazer uma live, achar que você não é capaz, achar que não tá bom o suficiente, que foi o que aconteceu comigo no comecinho do planejamento da injeção de ânimo. Eu fiz duas coisas que para mim foram muito importantes. A primeira eu já falei aqui para vocês, mas eu vou repetir, que toda vez que o pensamento na minha cabeça vinha de que não estava bom, eu pensava, na próxima eu faço melhor, mas essa vai ser assim. Então, tenham essa verdade com vocês. Ah, eu precisava mais. Tudo bem, eu quero mais. Eu, Duda, quero que as próximas turmas sejam melhores ainda. Mas eu precisei fazer a primeira. Precisei fazer do jeito que deu, do jeito que eu pesquisei, que eu me esforcei. Isso eu quero deixar claro. Eu não estou dizendo que é para fazer de qualquer jeito. Mas eu tinha certeza, eu vinha estudando há mais de um ano, só não estava tendo coragem de agir, né? Então, faça da maneira que você está disposto a fazer, sabendo que depois vai melhorar. E vale lembrar também que quando a gente faz, exatamente, a gente faz do jeito que dá, do jeito que a gente traçou a primeira meta, enfim, o primeiro plano. E quando você vai se avaliar, se avalie com aquele olhar de melhor amiga, sabe? Se trate com carinho, porque ninguém chega para amiga e fala, meu, que ridículo. Claro, depende, né? Mas no geral a gente não fala, não trata um amigo assim, meu, como que você é ridícula, como a gente se trata. Então se trate como se você estivesse avaliando um projeto, uma ideia, uma ação da sua melhor amiga. Porque daí você vai observar e vai te tratar com mais amorosidade, vai ficar muito mais fácil de você ressignificar os seus erros, as suas falhas, né? E é tão bom Nossa, receber Rô, esse carinho, ainda né? bem que subiu um monte de coração, porque eu queria poder dar coração para você nessa hora. Sabe o que aconteceu na primeira turma de injeção de ânimo? A maioria das pessoas que se inscreveram me amam, né? São os meus amigos, a minha família, pessoas que acreditam em mim, que queriam me impulsionar, que acharam que depois vieram me falar que se inspiraram por eu ter tido coragem de dar um curso. A minha amiga falou, meu Deus, eu admiro ela absurdamente. Eu digo que ela sabe muito mais na área que ela atua do que eu, obviamente, porque é a área dela. E ela falou, amiga, se tu tá dando um curso, eu acho que eu também posso. Eu falei, é claro que você também pode, pelo amor de Deus, vai! E aí, uma dessas pessoas que se inscreveu, é uma das pessoas que eu tenho relação de amor mesmo, e ela se sentiu muito culpada e se autocriticou por não ter conseguido dar conta do curso. Pela rotina, ela não conseguiu se dedicar como ela gostaria. E ela veio me contar isso. E aí ela veio me contar isso com chicote, sabe? Nossa, se xingando. Ah, porque eu não dei conta, porque eu queria ter feito isso. Eu lembro o dia que eu estava escutando esse áudio, e eu escutei esse áudio e eu pensei, gente, não é possível que ela tá falando isso. E aí eu mandei um áudio assim, amiga,
presta atenção no que tu me mandou e para pensar se você falaria tudo isso para mim, se fosse eu que estivesse me lamentando para ti. Depois o outro áudio, ela falou, caramba, Duda, mudou completamente a visão que eu estava tendo de mim. É óbvio que eu não te falaria tudo isso. E é isso, gente. Conversem com vocês no momento de dificuldade, como vocês conversariam com o melhor amigo de vocês, com o filho de vocês, com o marido, com a mãe, enfim. Tenham essa autocompaixão, porque é ela que vai dar energia para você continuar. Para você continuar tirando do papel esse teu plano que você estava querendo. Agora eu preciso comentar. Professora Nicileia, que é a nossa mais nova Plurilover, né? Esteve ontem na Plurijornada. Ela está aqui falando que ela é tímida demais, que ela morre de vontade de fazer uma palestra, não sei o quê. Olha, quem me conhece, imagina a dificuldade que é para mim estar aqui, né? Então, Nicileia, tira essas crenças e se joga, entendeu? Você está no começo da jornada aqui com a gente, vem para a Pluri, tu comentou algumas coisas sobre críticas negativas, se trate com carinho, tá? Pega aquelas críticas negativas e fala, tá, o que eu faço com isso, né? E trabalha você com você mesma, se fortalece, né? E ser antifrágil, né? Com essas críticas, que tragam todas essas coisas, que vão te trazer reflexões muito poderosas, com certeza, mas não aceite aquilo como verdade, entende? Rô, Isso faz parte. Quando eu te perguntei, quando eu te sugeri se você queria me receber nessa live, o que passou pela tua cabeça? Por que você diria não? 1000 coisas. O que é que eu vou falar com a Duda que já fez 500 mil lives? Essa foi a primeira pergunta. Aí outra, né, como que vai ser falar, olhando para mim ali gravando, né? Eu já tô acostumada a gravar um podcast, é só a minha voz, ninguém tá me vendo, ninguém vai ficar pensando se eu tô descabelada, se o fiozinho tá aqui, se tem cabelo branco, se o cenário não tem. E aí, se pensarem que você tá descabelado? O que vai acontecer? O que vai mudar? Exatamente. Quando esse monte de pensamentos vieram, e vieram vários outros, eu peguei eles, falei, tá bom, fica aqui do lado, vamos, topo. E o que aconteceu? O máximo ia ser uma coisa muito fora da casinha, e eu ia falar, realmente eu não quero fazer mais isso, mas eu tentei, mas não quero, e pronto. Eu costumo falar que é sempre bom a gente se arrepender de algo que a gente experimentou e não gostou, do que passar o resto da nossa existência com aquele sentimento de como que será que teria sido se eu tivesse feito. É 1 hora a live, né? Vamos usar o exemplo da live? É 1 hora a live. 1 hora que, caso você não tivesse dado conta, né, dona Rosana? Porque você está perfeita, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Então, caso você não tivesse dado conta, caso você tivesse ficado descabelada, desconfortável, caso você não conseguisse olhar para a câmera e ficasse olhando para você, porque é tenso isso, dá muita vontade de ficar olhando para a gente mesmo. Caso tudo isso tivesse acontecido, teria sido 1 hora disso acontecido. Para quantas horas da tua vida com aquele sentimento de será que eu devo fazer uma live? E se eu fizesse uma live? Será que eu vou? E se... Sabe, gente? Então, assim, pega esse exemplo e joga para todos os teus projetos que você está deixando de fazer. Qual o problema se não desse certo? Qual o problema se você falhasse? Qual o problema se alguém aqui falasse que você estava descabelada e que você não sabe falar para a câmera? Não tem problema nenhum. E agora o que vai acontecer? Ela gostou da brincadeira, ela arrasou, porque todo mundo está elogiando. Me chama. E ela vai querer mais. Exatamente. Né? Eu vou ler uma frase aqui que a Paty, Super Paty, mandou. Quer dizer, eu não vou ler inteiro, vou ler um pedacinho, tá? Matadora, do Phoebe Coach Carter. O nosso maior medo não é sermos inadequados. O nosso maior medo é sermos infinitamente poderosos. É a nossa própria luz, não a nossa escuridão, que nos amedronta.
Bom, esse bateu do eu peguei pra mim, porque, né, Lidinha, já conversamos muito sobre isso. Gente, é a pergunta que que responderam lá no hoje. O meu medo é que dê certo. E se der certo? Se der certo, E aí, você confia em você. Foi isso que eu respondi, porque duas pessoas me perguntaram isso e para uma eu pude responder. E eu falei, e era minha amiga, né? Falei, amiga, confia em você. Se tá dando certo, é porque você fez o movimento para dar certo e agora é isso que você tem que desfrutar. Então, confia, entrega e agradece. Né? Eu não sei quanto tempo falta, porque a primeira live eu estou perdida, não está aparecendo nada, mas Ele vamos vai falando. avisar a gente Ele quando vai? faltarem 2 minutos, Rô. Já Ótimo, fica então a ainda dica aí faltam mais. para quem nunca fez live, quando faltam 2 minutos, ele avisa. Tá. Eu quero só dar, antes que eu esqueça, eu preciso falar muitas coisas, mas deixa eu dar a rota de ação da live. É o seguinte, todo mundo que está aí com algum projetinho que quer tirar do papel, que acha que não é capaz, que acha que não é o momento, que está esperando melhorar, tudo mais. Eu quero que vocês, não precisa ser agora, mas quem quiser fazer agora faz. Feche o olhinho e imaginem um momento que vocês viveram, que vocês... Pode falar palavrão, será? Que vocês foram muito incríveis. Vocês já entenderam? Eu queria falar aquele palavrão com F. Que vocês foram muito incríveis. Que vocês arrasaram. Que todas as pessoas falaram para vocês, nossa, ficou demais isso que você fez. Nossa, você estava demais. Nossa, esse teu projeto é bom. Então, imagina esse lugar. Ela falou que pode. Imagina um dia que vocês foram foda. Que alguém... Quase derrubei o celular de tão foda. Que alguém chegou para vocês e falou, meu, ficou muito bom isso, esse teu trabalho, esse teu projeto, essa tua ação, essa tua atitude. Sente tudo aquilo de novo. Tudo aquilo de novo. E quando vier todos aqueles críticos dizendo que você não é capaz, que não vai dar certo, que blá blá blá, que blá blá blá, que mimimi, você lembra de novo daquele momento que você foi incrível. E lembra que tá aqui, ó, você que foi incrível. Você que pode fazer aquilo, você que consegue, não é outra pessoa, foi você que fez. Então faz e pronto. Se puder, escreve num papel 10 coisas que te fizeram chegar naquele dia. 10 passos, 10 atitudes tuas, 10 características tuas, não importa. Talvez para cada situação seja melhor 10 passos, 10 características, 10 ações. Pega esse dia, sente tudo de novo, tem que sentir, para tuas células lembrarem que você é capaz daquilo. E escreve num papel exatamente como que você chegou lá. E gruda na parede do banheiro, no espelho do banheiro, para não esquecer de que a gente consegue chegar lá.